Salve, salve, rapaziada. Hoje vai ser um vídeo diferentão aqui, ó. Vamos falar um pouco sobre o PW dos russos, né, mano? Pra quem não sabe, existe, né, uma cultura bem forte lá na Rússia também com o Perfect World, né? Como se fosse aqui no Brasil, o PW é muito importante pra nós, né? Que já joga há muitos anos, tá atrelado a uma nostalgia, né? A época da Lan House. E lá pra eles não é diferente, né? Quer dizer, não sei a questão da Lan House, né? Não sei como funcionava isso lá, porque como a gente sabe, no Brasil, computador, essas coisas, antigamente era muito mais difícil, ainda é, né? Então vamos dar uma olhada como é o PW russo hoje aqui. Bom, estamos aqui, né? Login clássico daquele jeito. Ó, vou colocar aqui minha conta. Eu joguei lá em 2019 por aproximadamente 3 a 4 meses, se eu não me engano, talvez mais, cara, eu não lembro direito. Porque tem bastante tempo e eu lembro que na época não existia servidores clássicos no Brasil, né? Não tinha. Esse hype veio com o primeiro servidor do Gilzão lá em 2020. Então, eu não tinha o que jogar, sempre gostei mais do clássico do que qualquer outra versão. Então, em busca de uma versão clássica, eu acabei topando aqui, cara, nesse servidor russo. Ó, vocês podem ver, né? É tudo em inglês, as quests, né? Eu baixei a versão em inglês, porque lá tem tanto a versão em inglês quanto a russa para baixar no site. E ele é bem difícil, né? No sentido de não ter amuleto, iero, né? Eu lembro que na época eu até donatei um pouco em rublo, né? Ela tem até um goldzinho aqui, ó. Eu donatei em rublo na época, comprei amuleto, iero, né? Mas bem lá pra frente, eu lembro que o donate era um pouco mais barato pra nós, por conta do rublo lá na conversão, sabe? O rublo ele é meio barato lá. E peguei 80, né? Sem eiro, sem amuleto, no tryhard aqui mesmo, ó. Botazinha do 80, né? Braceletezinho Dusk também, botazinha Dusk do 80, machado do 70 e eu tinha feito o punho. Não consegui fazer o punho, o bracelete 010, né? Porque caça ao dragão aqui na época eu não fiz. Elmozinho também, Dusk. E eu lembro que isso tudo aqui foi no Pix, tá? Isso tudo aqui foi donatando em rublo e comprando nas lojinhas lá dos caras, vendendo gold, né? Como eu disse, era um pouco barato para nós. Como vocês podem observar, ó, eu não tenho pedra de teleporte. Dublê meu tá bem escasso, né? Essas coisas são tudo negociáveis, o que gerava o comércio, né? Tanto do dublê quanto do global. São bem escassos essas coisas aqui. Tem cubo, né? Tem cubo aqui nessa versão. E tem também a BH, né? Cadê? Tem a BH também, eu lembro que eu fazia BH. Olha aí está o NPC da BH, né? Tem até uma missão aqui, esse aqui era quem? É na 69, ó. Meio difícil de entender, né? Os nomes todos diferentes aqui pra nós. E como vocês podem ver, deu uma diminuída legal, ó. O chat global tá bem parado. Tudo bem que aqui agora são 4h30 da tarde, né? No Brasil. Eu acho que está de madrugada lá nesse momento. Então, por isso que tá meio parado. Porque na época eu lembro que no site ficava direto mostrando. Tinha cerca de 2.000 online. Em questão de território, nossa, eu não tinha olhado ainda. A Please Go Back aí dominou tudo, né? Inclusive tem um vídeo lá no YouTube desse servidor, né? No YouTube do PW Russo, onde o Anclan dominou o servidor inteiro, né? Eu acho que aparentemente vai se repetir aqui com a Please Go Back, né? Dominando todo o servidor. Essa Just for Fun até é engraçado, ó. Eu lembro que na época eu entrei nela e era uma clã de gringo. Just for Fun é uma clã de gringo, uma clã inglês. Então quando eu jogava eu me comunicava, né, com o pessoal em inglês, porque com os russos era impossível, né? E essa clã está aí, ó. Será que é a clã dos inglês mesmo, dando racha com os russos? Por isso que os russos vêm tão forte lá no nosso servidor. Porque, cara, eles é apaixonado por TW, PVP, guerra em geral, cara. E eles são muito bons. Como vocês podem ver lá nas TW da Destemidos, né? São ótimos jogadores. E esse servidor ele já está on aí por volta de 7 a 8 anos. Mas não teve nenhuma alteração. O 7 que tem é Mode, é, Dusk e 200k de fama UP1, né? Aquele básico, que só vem a arma, peito e perneira. Ó, um cara upando aqui, ó, do zero, um WBzão com seu nick bem legal. As lojas aqui ainda tem um comércio, mas, cara, diminuiu muito mesmo. Eu lembro que na época que eu joguei, era pique The Classic aqui hoje, né? No The Classic aqui, vocês sabem que isso aqui é intransitável praticamente, né? Muito cheio. Aqui tá lisinho, ó, tá nem lagando. No The Classic eu sofro bastante aqui nessa cidade do Dragão. Eu lembro que jogar nesse servidor foi bem legal, cara, porque por não ter amuleto e hero à disponibilidade, nem dublê,
a morte era mais fácil por não ter amuleteiro e também a perca era maior por não ter dublê. Então era bem legal. Então eu lembro que eu desenvolvi algumas técnicas. Uma era usando esse boticário aqui, ó. Eu upei boticário, né? Só por conta disso. Ficou lá no level 1 mesmo. E eu forjava esse pote ali, ó, que dura 10 minutos. Esse pote aqui, ele aumenta a sua regeneração de HP e MP em 50. Então eu apertava pra fazer Zin com aquele pote ativado e acabou. Meu HP enchia bem rapidamente. Mas isso foi muito necessário só até o level 30, até eu pegar Buda, né? Porque pegando Buda e com o X1, aí eu matava os mobs só no ataque básico, não gastava MP. E quando meu HP descia mais da metade, eu dava Buda. Então a partir daí, né, eu já não utilizava tanto pote assim, porque usava o Buda pra curar. E um pote de mana só de vez em quando, já que eu só usava o Buda de skill, né? Não utilizava skill pra bater, pra não gastar mana. Então era bem tryhard o up, mas era bem legal. Vocês podem ver que aqui eles manteve os símbolos mais clássicos, né? Olha lá, símbolo de WR, de feiticeira, que são os antigos mesmo, né? Olha lá o de sacerdote, no The Classic já não é assim, né? Os símbolos são aqueles, acho que um pouco mais atualizados. Aqui era a versão raiz mesmo. Uma coisa que poderia manter. O R também, né? Aqui é a versão clássica, que a gente aperta pro lado aqui, ó. Consegue ver o level das skills, de quanto level você upa. Cara, eu acho isso aqui 1000 vezes melhor do que o que a gente tem hoje em dia lá, né? Que é aquele outro R diferenciado. E a cidade completamente vazia, né? Mas você ainda vê um movimento aí de player. Olha, vim aqui agora na Cidade Universal e aparentemente tem um comércio maior aqui, né? Bastante loja por aqui. Um pessoal aqui de outras clãs. E aqui a TW não foi editada, então é aquela TW raiz, né? E as guild também, 200 pessoas, 80 contra 80. Então, por ter 200 players, eles conseguem segurar bastante ataque, né? E obviamente, por o servidor já estar há tantos anos, os personagens lá são o mais forte possível, né? Olha a clã do cara aí, ó. Marshal, deve ser o Marechal, né? Olha o nome da clã do cara. Um guerreiro. Combo Azura, combo Rei Leão. Só faltou o Pangu, né? O Pangu é meio inacessível aqui, né? Já que não vende o itemzinho aqui na loja, eu imagino. Que, na minha opinião, foi aí um erro, né? Do The Classic. Deixar o Pangu tão acessível daquela maneira eu não acho legal. Então o Pangu é bem difícil de fazer. Mas em contrapartida, olha lá, ele tem um refino mais 12, né? Aqui vai até o mais 12. Pedra nível 9. Peitoral também mais 12. Não tem como slotar o 7, né? WRzinho bem forte aí. Mas não encontrei ninguém aí da Please Go Back, né? Que é a clã top 1. Esse PW aqui, acho que após tantos anos online, ele... Basicamente o pessoal entra pra ITW, né? Olha aí um EA aqui, ó. Evil 3. Pelo arco já dá pra ver, né? Da guild top do servidor. Please Go Back. Arcos em 200k. Com pedra nível 9, se eu não me engano, né? Acho que a 9 é o máximo ali, 75. Mais 12. Peito 200k de fama. Esses anéis aqui, a arte dele é diferente, né? Mas esse anel aqui é o anel do Vale da Lua. 2 anel do Vale da Lua. Bomba Azura. Ele tem a perneira Mold, cara. Olha só. Rapaz, nunca vi ninguém usando essa aqui. A perneira Mold do level 103. Usando a manta Mold também. Um iazinho bem equilibrado aí, né? Dá pra ver o porquê que essa clã consegue segurar tanto, né? Esses territórios. Porque imagino que a média dos players ali são naquela força ali, né? E porque os russos não estão jogando aqui, né? Já tem um servidor online há tanto tempo, consolidado, né? Por que eles não ficam aqui no servidor deles jogando? Em vez de ir lá e abrir uma clã e ir para um servidor de um outro país, com um horário diferente, né? E a resposta é bem simples, né, gente? Olha aí, mais um cara com arco 200k de fama. O servidor tá muito forte, né? E para você chegar e querer uma competitividade com a clã inteira, ou todos vai comprar uma conta, ou todos nunca vão conseguir chegar nesse nível aqui, né? Vão ter que farmar muito, né, pra chegar num nível tão forte igual esses caras tá. O cara é full 4 slot mais 12, cara. Lembrando que não tem como slotar, ó. Então, olha lá, ele ficou forjando até 24 slot. Só o bracelete que não tá. Full pedra nível 9. Cara que zerou o jogo, bem dizer, né? Chega nesse ponto aqui, você zerou o jogo. Ah, é o Marechal, ó. Marechal da Just for Fun. É o Marechal. Então, chega nesse ponto aqui, o cara zerou o jogo completamente. Não tem mais o que fazer, né? E, obviamente, é uma coisa que vai acontecer no The Classic no futuro. E por isso que vê as classes novas, vê as atualizações da LUG, né? Mas eu, particularmente, cara, acho legal, assim. Tem as novas versões, tem outros servidores. Quem quiser joga o Genesis, né? O outro servidor do PW. Eu acho maneiro ficar nessa mecânica aqui, entendeu? Que o pessoal que começa
consegue alcançar, consegue chegar no final do jogo também. Só não sei se vai ser rentável, né, para sempre, para The Classic conseguir continuar deixando aberto o servidor. Outro WR aqui, ó, a gente vê que essa Just for Fun é bem forte. O pessoal tá conversando aí, dá para entender tudo, né? E por isso que os russos não jogam aqui, né? Criar uma clã aqui do zero e vir tentar ser competitivo, já que eles amam TW, vocês mesmo viu lá pelo servidor, né? Eles descendo a lenha na Yokai, agora brigando com a SkyBR. Por isso que os russos não jogam aqui, cara, porque começar do zero aqui, conseguir entrar numa clã dessa, beira o impossível, né? Você teria que comprar uma conta, não sei como funciona a venda e compra de contas lá. E o servidor em si, o site, não parece tão estruturado quanto o The Classic, né? Parece ser uma empresa honesta, que trabalha honestamente, mas não é uma parada tão gigantesca. Eles simplesmente pegaram um jogo e jogaram um jogo aqui. Quem quiser jogar, jogue, né? É dessa maneira que vai ser. Enquanto na The Classic, a staff lá sempre tenta fazer o melhor, né? Tenta trazer atualizações e mudanças pro jogo. Então acho que se juntaram lá na gana de querer jogar um servidor, souberam do servidor brasileiro, né? E vieram pra cá, né? Vieram jogar no nosso servidor do Brasil. Estão dando certo, né, por enquanto. Mas esse aqui é o servidor russo, pessoal. Comenta aí, o que vocês achou desse servidor? Eu joguei ele por muito tempo, em 2019, cara, foi muito, muito legal. E o mais interessante ainda, né, que eu tinha que comunicar em inglês com o pessoal, então treinava bastante o inglês. Era bem, bem divertido, cara. E eu sou um adepto, né, a não ter dublê, a não ter dinheiro, essas coisas grátis, né? Mas é bem complicado fazer isso, porque você torna um jogo mais pay to win ainda, né? Porque ou você tira completamente os itens do jogo, ou se você deixa para comprar com cash. Mas aí uns vai comprar, vai evoluir mais que os outros, então o pay to win fica bem mais escancarado. Então, mas assim, eu sou um adepto a não ter esse tipo de coisa e jogar no modo raiz. E aqui foi um dos servidores em questão de PvE onde eu mais me diverti, cara. Porque realmente eu lembro assim de a gente utilizar tudo que tem no jogo, né? Ter que comprar pote, ter que pensar em mecânicas do PvE, utilizar as skills corretamente. Era bem divertido.